Oi pessoal, bom dia a todas e a todos. Estou aqui me preparando para montar nossa oficina, tá? Mas antes eu queria esclarecer a todos vocês que nem todo trabalho ele pode ser realizado home office, tá? Então, para quem trabalha com biologia marinha como eu, o meu local de trabalho é o mar. Então, assim como outros profissionais da área de saúde que tem que sair de suas casas para ir para os hospitais, profissionais que trabalham em mercados, em farmácias, os garis que trabalham limpando as ruas, então a gente tem que sair para trabalhar. Então eu estou aqui a trabalho, como eu já falei a vocês, né, para levar um pouquinho do conhecimento de biologia marinha e dos invertebrados marinhos para vocês. Então, mais uma vez, recomendo: não saiam de suas casas se não for a trabalho, nem essencialmente necessário, ok? E se tiverem que sair, né, usem todos os protocolos de segurança, né, então máscaras, álcool em gel e distanciamento, né, do mínimo de 2 metros e todas as demais recomendações da Organização Mundial de Saúde, beleza? Então, turma, a primeira coisa que a gente tem que se atentar quando a gente quer vir na praia, né, seja essa praia uma praia de areia ou então uma praia de rochas, como essa aqui ao fundo, a primeira coisa que a gente tem de pensar para vir estudar, vir investigar, observar e encontrar os animais marinhos é a gente estar atento ao nível e ao horário da maré. Então, como é que a gente faz para saber isso? A gente consulta a tábua de marés, tá? Então existem vários modelos na internet, né? Mas aqui eu recomendo seria a tábua de marés da DHN, que é a Diretoria de Hidrografia e Navegação do Brasil, né? Que tem tábua de marés para todos os portos brasileiros. Então é uma tábua mais confiável da gente estar consultando, certo? Existem alguns aplicativos também, né, que dão esses horários, mas já é com tanta precisão. E por que essa preocupação? Porque se tiver para a praia, né, com a maré cheia, então o local que os animais se encontram vai estar cheio de água, né, e batendo ondas, né, então ficaria difícil para a gente investigar. E com a maré baixa, como a gente está vendo aqui atrás, então a gente dá para ver já as rochas expostas, né, várias pocinhas de maré, então para a gente encontrar os indivíduos se torna mais fácil, né, tanto para a gente caminhar quanto para estar encontrando os animais. Então sempre ter esse cuidado, né, para não chegar na praia e dar com os burros na água, certo? Muitas vezes a gente pode se deparar, né, com esses organismos azuis, né, parecendo também que tem uma bolha, né, azul clarinha, meio transparente, né, que alguns locais chamam de caravelas, em outros locais chamam de águas-vivas. Então esses organismos aqui são quinidários, tá? Né, do filo Quinidária, né, e são parentes dos corais. São animais, né, do chamado ambiente planctônico, então eles ficam ao sabor das marés, né, em função de ter essa bolinha de ar, né, que seria um dos indivíduos da colônia, né, já que essa espécie é uma espécie colonial, ou seja, cada indivíduo tem uma função diferente. Então esse indivíduo aqui, que é a bolinha, tem a função de flutuação, esses outros mais escuros a função de capturar alimento. Então eles compartilham atividades, certo? Então eles chegam aqui até aqui a areia da praia, então eles não têm movimentos natatórios, né? Então eles vêm através, né, das correntes das ondas e se depositam aqui. Como muitas espécies de quinidários, né, não são todos os quinidários, mas uma boa parte deles, eles possuem algumas estruturas e algumas substâncias, né, que geram a sensação de queimação, né? Então são urticantes. Então nunca manipular, né, as águas-vivas e caravelas com a mão, né, principalmente a região que não é da palma da mão, que é um pouco mais resistente, né, que eles podem provocar queimaduras. Então são animais interessantes, bonitos, né, mas são perigosos. Então a gente tem que ter cuidado, né, e observá-los sem tocar, né? E avisar isso aí principalmente para crianças que estão vindo na praia pela primeira vez, né, que não conhecem os organismos. Então às vezes se encantam, têm curiosidade, né, e podem se acidentar, né, com esses animais por desconhecimento.
Então cabe a gente, né, responsáveis e pais, tá orientando as crianças para não se queimarem aí com as caravelas ou águas vivas. Aqui eu, naqueles momentos de acaso, de trabalho de campo, estou presenciando vários urubus se alimentando de restos mortais, né, de uma carcaça de uma tartaruga marinha. Então, pessoal, para se observar os animais em nossas praias, a gente inicialmente tem de conhecer um pouquinho do comportamento que eles têm. Então, esses comportamentos vão variar muito, né, até dentro de um mesmo grupo taxonômico, como a gente costuma chamar na biologia, tá? Então, a gente tem basicamente que se preocupar com duas questões quando a gente quer observar os animais marinhos. Primeiro, né, o tipo de hábito que ele tem. Então eles vivem em cima das pedras, dentro das pedras, enterrados na areia. Então, num primeiro momento, a gente está aqui, né, nesse pedaço de rocha, que aparentemente não tem nada, né, mas na verdade tem muitos animais aqui, só que no meio aqui desses encraves, né, dessas fendazinhas, outros escavam buracos para poder penetrar e se esconder e se proteger dos predadores. Outros utilizam buracos já existentes nessas rochas, que são oriundos do processo de erosão, né, marinha. Então, assim, para a gente enxergar essa diversidade, né, não basta andar em cima da areia ou em cima das rochas para procurar. Então, tem de parar com calma, observar cada buraquinho desse, dar uma cavadinha na areia, virar uma rocha, né, um pedaço de pedra, como a gente chama popularmente, para ver o que existe, né, aí por baixo, aí escondido, né? Outros animais também, né, até por eles gostarem da luz, né, eles procuram sempre ter locais mais iluminados, né? E aqueles que, por uma estratégia evolutiva, adquiriram alguns órgãos sensitivos para, ao perceber a luz, procurar locais sombreados, né, e mais escuros, né, tendem a ficar em locais mais escondidos e a gente não vê. Então esses conhecimentos prévios são fundamentais para que a gente consiga observar uma maior diversidade dos organismos das nossas praias. Olhando para essas rochas aqui atrás de mim, aparentemente não tem nada, né? Então, aos olhos dos não biólogos, seria só um monte de pedra na beira da praia. Mas na verdade aqui tem várias espécies, né, de animais, né, que não tem cara, não tem olho, não tem uma boca do jeito que a gente conhece, né, mas são bichos, né, como a gente costuma falar. Eu vou mostrar aqui a vocês agora algumas espécies, né, que vivem aqui aderidas, né, presas a essas rochas, tá? Então essas diversas estruturas que a gente está vendo aqui, aderidas, né, fixadas na rocha, são artrópodos, tá? Eles pertencem ao filo Artrópoda e ao subfilo Crustácea. Então aquele subfilo onde a gente vai ter como representantes as cracas, que são esses animais, né, que fazem parte do grupo dos cirripédios. E também, né, nesse mesmo subfilo Crustácea a gente vai encontrar os camarões, caranguejos, siris, lagostas, dentre outros. Então reparem que no caso dos cirripédios, né, das nossas cracas, que é aquele mesmo grupo que se incrusta nos cascos de navio, nos cascos de barco. Então eles chegam nas rochas, né, através, né, das ondas do mar e das correntes, né, no seu estágio larval planctônico, né, que é o estágio de dispersão, né, dessa espécie. E quando eles passam, né, por um processo de metamorfose e migram para o fundo, então ao encontrar as rochas, então essas larvas vão se aderir e começar a crescer e originar aqui, né, os indivíduos adultos, que são esses. Então reparem, né, que a gente tem tipo uma fendazinha, né, como se fosse duas válvulas fechadas. Então durante a maré baixa, esses animais têm esse comportamento justamente
para não perder água para o meio ambiente, né? Então eles vão estar aqui expostos, recebendo vento, luz solar direta, né? Sem a presença de água. Então, se esses indivíduos não ficassem fechados em suas carapaças, eles iriam morrer desidratados. Então aqui seria uma estratégia que eles têm, né, para permanecer fechados, né, com metabolismo reduzido, né, e quando a maré encher, então essas rochas vão ficar recobertas por água, e é nesse momento que eles vão abrir, né, essas fendas aí da válvula, né, para poder colocar as partes moles para fora, né, que consistem em apêndices articulados ou pernas articuladas, né, cheias de cerdas, com as quais eles vão capturar partículas orgânicas que vêm com as ondas e também organismos do plâncton, tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton. E além das cracas, também é muito comum de observar, principalmente nas regiões mais elevadas das rochas, nas praias, esses mariscos pretos, aqui. Então são mexilhões do filo molusca, pertencente à classe dos bivalvias, já que eles possuem uma concha única, com duas valvas, então são chamados moluscos bivalves, e assim como as cracas, eles também possuem essa concha de carbonato que vai ficar fechada durante a maré baixa, já que eles nascem como as cracas, vão estar expostos ao vento e à dissecação durante a maré baixa, e quando a maré subir, eles aí abrem essas válvulas, parcialmente ou totalmente, e aí vão expor as suas partes moles para realizar as trocas gasosas através das brânquias e capturar o alimento também através das brânquias. Então, no caso dos moluscos bivalves, as brânquias vão ter basicamente duas funções. Uma função respiratória, para realizar as trocas gasosas dentro da água quando a maré estiver cheia, e também essas brânquias vão capturar partículas de suspensão na água e plâncton, e conduzir esse material até a boca do organismo, que fica no interior da concha, onde esse material vai ser introduzido no trato digestório, para alimentação e nutrição do organismo. E tanto os bivalves quanto as cracas, durante a maré baixa, eles, como eu já falei, ficam com as conchas ou com as carapaças fechadas, e nesse momento, internamente, fica um pouco de água, para manter o organismo hidratado e ele também realizar as funções básicas. Então, durante a maré baixa, eles também vão respirar, só que numa velocidade menor. Então, eles vão reduzir o metabolismo, para não esgotar, o oxigênio que vai existir na água no interior das conchas e das carapaças até a próxima maré cheia, que leva em torno de 4 horas e meia a 6 horas, dependendo do local, para que essa água seja renovada, e durante a maré cheia que eles vão ter um metabolismo mais acelerado, e respirar com mais eficiência, se alimentar, e cumprir as outras funções metabólicas, que os animais precisam para sobreviver. E aqui a gente tem o eremita ou ermitão, tá? Então, na verdade, aqui são crustáceos. Tem um aqui já querendo fugir. Vou botar ele aqui assim para vocês verem. Então, aqui na verdade são crustáceos, tá? Não são eles que produzem ou secretam essas conchas. Então, qual é o comportamento desses indivíduos? Então, eles aproveitam, as conchas produzidas pelos moluscos gastrópodos. Então, esses gastrópodos morrem, por diversas causas, seja por causas naturais ou por conta, de um predador se alimentar deles. Aí reparem aqui, ó, o jeitinho de crustáceo, os apêndices articulados. Dá pra gente ver, quando ele saiu ali, deu pra ver um pouquinho do cefalotórax. Então, assim, ele tem o corpo de crustáceo e ele aproveita a concha vazia do molusco, para poder habitar. Aí quando eu for mostrar a vocês daqui a pouquinho o molusco verdadeiro, aquele que secreta essa concha que o ermitão está usando, então vocês vão poder perceber a diferença do corpo, aqui do ermitão, que é um crustáceo, para o molusco, que é um gastrópodo, verdadeiro, que secreta essa concha aqui que o ermitão está usando como moradia. Aqui nessas mesmas rochas dá para a gente visualizar
né, aqui meio que misturado com as cracas, dois outros organismos, né, que são moluscos, né, do filo da classe gastrópoda, né, que a gente tem os caramujos, as lesmas, as conchas. Então a gente tem aqui dois indivíduos, né, então aqui seria de uma espécie, tá? E aqui seria de uma outra espécie. Então essa aqui as pessoas costumam às vezes chamar de lapa, ou então chapéu de chinês. E aqui é mais comum chamar de búzio, de concha. Então são moluscos que também têm sua carapaça calcária, né, assim como os cirripédios, né, as cracas que a gente viu, né, e assim como as cracas, então durante a maré baixa, né, que eles ficam expostos ao ar, ao vento e ao sol, eles ficam aí paradinhos, né, retraídos dentro das suas conchas, onde existe um pouco de água. Eles aí vão fazer o quê? Né, para não morrer, eles vão reduzir o seu metabolismo, então vão respirar bem lentamente para não gastar o oxigênio da água que está no interior da concha, não vão se alimentar, né, vão ficar no estágio similar, né, a uma hibernaçãozinha, né, até a maré voltar a subir, né, para que eles voltem a ficar mais ativos, se movimentar, trocar a água que existe no interior das conchas, respirar com mais agilidade, né, aumentar o metabolismo para poder se desenvolver. Então a maioria dos animais que vivem na beira de praia, né, nessa parte, né, de quando a maré está baixa, fica sempre exposto ao sol, ao vento e sem água, esses animais têm algumas estratégias e algumas estruturas que vão ajudar eles a se proteger para não morrerem desidratados. Então isso aí, claro, foram estratégias diversificadas dentro de cada grupo de animal, né, que foram sendo selecionadas através do processo de seleção natural ao longo da história evolutiva de cada uma das espécies. Aqui eu estou mostrando a vocês a estrutura, né, do gastrópodo verdadeiro, né, que é ao contrário do ermitão que a gente viu anteriormente. Então o ermitão possui, né, aquelas estruturas, né, em forma de garra, possui os apêndices articulados, e aqui a gente vê claramente, né, a estrutura, vocês estão vendo aí se mexer agora, né, meio mole, né, que dá o nome de molusco, né, então aquele formato, né, de caracol. Então é bem distinto. Então apesar de a gente ver os ermitões habitando a concha dos gastrópodos já mortos, então a gente dá para perceber claramente, né, o que seria um gastrópodo, do que seria um ermitão ou eremita, observando a estrutura corpórea dos organismos. Então ermitão com garras e com apêndices, e os moluscos gastrópodos vivos com, né, as partes do corpo mole e sem apresentar apêndices ou garras. E aqui nessa pocinha de maré a gente encontra agora, né, o nosso coral, né? Então aqui seria uma espécie de coral, tá? Esse aqui marronzinho, que a gente chama, né, em termos de nomes científicos, né, pertencente ao gênero Siderastrea. E aí a espécie mais comumente conhecida seria a espécie Siderastrea stellata, e que alguns dizem que é complexo de espécies. Aí tem uma discussão taxonômica mais aprofundada, que não vem ao caso aqui em nossa oficina, né? Mas aí reparem, né? Então aqui seria, né, aquela espécie de coral que a gente chama de espécie de coral construtora de recifes, tá? Porque eles têm uma estrutura rígida, né, calcária, né, que lembram a rocha, e depois que eles morrem, então esse esqueleto calcário fica no ambiente, né, e vai construir, né, ajudar a construir os recifes de coral, ou recifes coral algais, como a gente conhece, certo? Então existem várias espécies de corais, né, com estrutura de recifes, e com a problemática, né, das mudanças climáticas e aquecimento global, né, muitas espécies de coral estão tendendo a passar pelo processo de branqueamento. Aí quando eu encontrar um coral branqueado, né, que eu acho que vai ser bem fácil encontrar aqui nessa praia, eu vou conversar um pouquinho mais sobre vocês do que seria esse processo de branqueamento dos corais. Aí, como eu tinha falado a vocês mais cedo, pessoal, aqui é um coral daquela mesma espécie, tá? Da Siderastrea stellata. Só que reparem que aqui, né, esse indivíduo está passando pelo processo de branqueamento, é o famoso branqueamento de corais. E o que é que provoca esse branqueamento? Então, no caso dos corais, né, a principal fonte de coloração deles são microalgas simbiontes chamadas de algas zooxantelas.
E aí, com o aumento da temperatura da água, então esses organismos, né, tanto os corais quanto as zooxantelas, eles são muito exigentes com relação à faixa de temperatura da água do mar que eles se encontram. Então a temperatura mais alta, o que é que vai acontecer? Essas algas zooxantelas que vivem em associação com essa espécie de coral e com outras espécies de coral também, elas vão abandonar os corais. Então existe todo um processo fisiológico, né, já descrito na literatura, que explica o porquê disso acontecer. E nesse processo, quando as algas abandonam os corais, eles vão ficar branqueados porque não vai ter aquela alga que dá o pigmento característico dele. E não só a questão de cor, né, mas uma série de funções que essas algas zooxantelas, em parceria com os corais, colaboram com eles, eles vão deixar de ter, né, essa colaboração, e aí com isso vão ficar mais suscetíveis a doenças provocadas por bactérias, vírus e outros patógenos, né, que atacam os corais, e eles podem vir a morrer. Dependendo do estágio do branqueamento, se as condições de temperatura da água do mar, né, e outras questões da água também melhorarem, essas algas zooxantelas elas podem retornar para os corais, ou as poucas que existem neles, né, que não foram expulsas, elas podem se multiplicar, reocupar as áreas branqueadas e o coral, né, voltar a adquirir a sua cor natural. Mas se o processo de branqueamento já estiver muito avançado e o coral estiver fisiologicamente fraco, então esse indivíduo que passou pelo branqueamento provavelmente ele vai morrer, tá certo? Aí, como eu tinha falado a vocês agora há pouco, então a gente, ao estar andando aqui pela praia para encontrar os animais, a gente tem que estar revirando, né, alguns fragmentos de rocha, algumas pedras, para ver se tem alguma coisa. Então aparentemente aqui nessa piscininha de maré não tem nada, né? Mas aí eu vou tentar agora revirar aqui essa pedra para ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Vamos lá. Então uma procuradinha aqui. E uma coisa importante, gente, a gente revirou uma pedra para encontrar alguma coisa, não encontrou, botar essa pedra na mesma posição original, tá? Porque existem uma série de organismos aqui embaixo, né, que se a gente deixar a pedra de ponta cabeça, a gente vai matar esses organismos. Na verdade a parte de baixo era essa daqui, tá? Depois eu vou ajeitar direitinho. Mas vou deixar aqui em cima só para mostrar a vocês, né, que isso aqui é um bichinho, é um molusco, do grupo dos Polyplacóphora, tá? Que a gente chama de Quíton. Então isso aqui é parente do polvo, do caramujo, do caracol, certo? Quando a gente tenta tirar ele da rocha, olha como ele tem o comportamento, né, meio que de se aderir ao nosso dedo, tá? Então bicho inofensivo, a gente pode pegar com a mão sem maiores problemas. Então agora eu vou devolvê-lo aqui à rocha e botar a rocha aqui na mesma posição que ela estava originalmente, para não prejudicar as espécies. Então isso aí é importante a gente fazer sempre, tá? Continuar aqui agora com nossas buscas. Então vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo desse fragmento de rocha. Opa! Aqui. Então aqui a gente tem uma falsa estrela, né, que muitos chamam de estrela do mar, mas na verdade isso aqui é um equinodermo também, como a estrela do mar, tá, gente? Só queria chamar de ofiuroide, ou falsa estrela, ou estrela quebradiça, que é o nome mais comum nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. É um dos meus animais preferidos, né, das praias. É o grupo de pesquisa, do animal que eu trabalho, né, com a minha pesquisa de taxonomia. Essa espécie aqui, ela é chamada na ciência de Ophiocoma equinata. Então tem aqui um disco central, né, 5 braços, né, com alguns espinhos que não furam, a gente pode pegar sem medo de se machucar. Então aqui é a parte que fica voltada para a areia, tá, para o sedimento, que a gente chama de região oral. E essa região aqui, a região aboral, que é a região contrária à boca. Então é um bicho muito lindo. Deve ver que ele fica escondido, né, tem uma cor que se camufla com substrato. Então eu vou deixar ele aqui em paz agora.
a essas estruturas esverdeadas que a gente está vendo aqui agora, né, para muitas pessoas, né, podem olhar assim e achar até que é algum organismo vegetal, né, alguma planta, alguma alga, né, para quem não é biólogo, mas na verdade aqui são animais, tá, gente? São animais do grupo dos quinidários, então parente dos corais, das águas-vivas, das caravelas. Essa estrutura, essas colorações esverdeadas da espécie, tem algumas associações simbióticas com algas, tá? Com microalgas, e às vezes essas microalgas é que dão a coloração aos animais. E outros têm a coloração natural mesmo, né? Que é secretado um pigmento, né? Com cores diferentes pelo próprio animal. Então aqui eles estão dentro de uma pocinha de maré e estão com essa cor verde mais brilhante porque eles estão abertos. Então, quando eles estão fora da água, eles vão ficar com os corpos fechados, como a gente tem aqui, ó. Então, repara, aqui eles estão fora da água e olha como eles estão fechadinhos, com a coloração mais acinzentada. E quando eles estão dentro da água, então eles se abrem, então os tentáculos ficam para fora e eles vão estar aí fazendo as trocas gasosas, se alimentando das pequenas partículas de material orgânico, né, e de plâncton que existe na água. E se caso isso aqui seque, eles vão ficar fechadinhos como esses organismos aqui. E até se a gente passar, só para a gente fazer um experimentozinho aqui para vocês verem, então se a gente passar a mão aqui neles, eles vão fechar. Então repara que eles estão abertos, ó. Vou passar aqui minha mão. Eles aí, numa estratégia de defesa, ou achando que caiu uma grande quantidade de alimento, né, então eles vão jogar os tentáculos para dentro. Mas nesse caso aqui, provavelmente, com a reação de defesa, eu ter tocado neles, certo? E aqui nessa mesma poça, deixa eu tentar botar aqui para vocês verem. Então essa estrutura aqui meio cremezinha, isso na verdade é uma esponja, tá? Então isso aqui é o verdadeiro Bob Esponja de nossas praias. Então é um organismo que pertence ao filo Porífera. Então muitas espécies de esponja, eles não têm um formato de corpo definido, né? Como a gente tem o Bob Esponja do desenho, que é quadrado, né? Então as esponjas, muitas têm um formato assimétrico, mas claro, tem outras que têm formato de tubo, um formato esférico, vai variar muito de espécie para espécie. E também dependendo do local que a esponja vai crescer, certo? Aqui para vocês verem melhor, então a gente tem aqui o nosso verdadeiro Bob Esponja, tá? Seria essa estrutura, né, aqui marrom, que a gente está vendo aqui, né, com alguns porozinhos. Então aqui tem um porozinho, mais dois aqui. Então o nome porífera vem justamente disso, em função dos poros, né? Nesse caso aqui são chamados diósculos. Eles são os locais por onde a água sai da esponja. Então a água vai entrar por poros menores, que não dá para a gente ver assim olho nu, que são chamados diósteos, né? E aí vão levar alimento, água com oxigênio para o corpo da esponja. E essa água, após circular por dentro da cavidade da esponja, vai sair por esses poros maiores, né, que são chamados de poros exalantes. E aqui a gente tem o exemplo de uma esponja com formato mais esférico, tá? Então aqui também seria um Bob Esponja da vida real. Então nesse caso aqui, a gente não observa com muita clareza, né, onde estão os poros inalantes, que são os ósteos, e nem os poros exalantes, que são os maiores, que são os ósculos, tá? Então isso aí vai depender o quê? Muito da fisiologia de cada indivíduo. Então esse exemplar aqui eu encontrei ele num local bem raso, então destaquei ele aqui do substrato para mostrar a vocês. Então provavelmente quando a maré subir, ele ficar mais imerso na água, então vai dar para ver com mais clareza, principalmente a região dos poros exalantes, que são os ósculos. Mas aqui só para vocês verem que ao contrário da esponja que eu apresentei anteriormente, então essa aqui ela já não é assimétrica, né? Ela já tem um formato mais esférico. Então aqui a parte que eu destaquei, dá para ver que internamente ela tem uma coloração meio alaranjada, até lembrando um pouco a coloração do personagem de Bob Esponja, né? Então aqui pra gente ver também um pouquinho da diversidade, né, que os poríferos têm, né, em nossas praias. E esse monte de buraco,
né, que vocês estão vendo aqui, né, nessas rochas atrás de mim, eles são perfurações, escavações feitas por ouriços do mar, tá, gente? Aí vocês podem perguntar, Walter, mas como é que o ouriço, né, ele tem a capacidade de fazer uma escavação numa rocha tão dura? Então, claro que não é um único indivíduo, tá, gente? Então você vai ter o ouriço que vai começar a fazer esse trabalho, né, utilizando os dentes que eles possuem na região oral e também com o auxílio dos espinhos. E aí, às vezes, o ouriço começa a fazer o buraco, morre, aí vem o outro ouriço, enquanto esse buraco já começado a escavar, continua o serviço. Então é um trabalho que não é feito da noite para o dia, né? Então, para um buraco ficar assim profundo, né, foi fruto de várias gerações de ouriços trabalhando nesse processo que é chamado na universidade de bioerosão, porque é provocado por organismos. Então, bio de vida, erosão de erosão, certo? Aqui a nossa tradicional pinaúna, como a gente chama aqui em Salvador e em vários locais do litoral da Bahia, é conhecido também como ouriço do mar, pindá, dependendo do estado que a gente se encontre. Então seria o ouriço do mar preto, que aqui na Bahia é a espécie mais comum, é a espécie Echinometra leucunter, tá? Então são eles que escavam nesses buracos meio que arredondados que a gente vê aqui nas rochas. E como eu já comentei anteriormente, não é o único indivíduo desse que faz um buraco tão profundo nos poucos anos de vida que ele tem. Então isso aqui é um trabalho contínuo de vários ouriços com a colaboração da própria erosão marinha, né, que vai batendo aqui nas rochas. Então, apesar dele parecer um animal que não se locomove, né, um animal césseo, mas os ouriços do mar eles têm sim uma locomoção, têm hábitos noturnos. Então, durante o dia, né, que é o horário que a gente vem para as praias, então é comum a gente ver eles assim, tocados, meio paradões, mas durante a noite que eles vão sair dessas tocas para poder andar pela superfície das rochas e se alimentar das algas e dos pequenos animais associados às algas que a gente encontra aqui nos arredores das locas, tá certo? E aqui agora a gente se depara, né, com o pepino do mar. Então ele é uma holotúria, tá, gente? É um parente da estrela do mar, do ouriço do mar, do fiuroide. Então aqui, não sei se para vocês perceberem, ele está mexendo, né, uma estruturazinha que é chamada de coroa de tentáculos. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então ele está se alimentando, né, utilizando pequenas partículas orgânicas e plâncton que não dá pra gente ver olho nu, né, mas que ele captura com esses tentáculos, conduz até a boca, que fica na região mais ou menos central, e ingerem o alimento. Então reparem também que assim, aqui o corpo dele é todo camuflado com pedaços, né, grãos de cascalho, pedaços de corais mortos, né, que seria uma estratégia que ele tem para se camuflar dos seus predadores no ambiente que ele vive. Aí eu não vou mexer nele não, que ele tá aí comendo tão sossegado, coitado. Aí eu vou deixar ele aí quietinho, né, mas também é um animal muito interessante e muito comum da gente ver em nossas praias. Aqui a gente tem nessa fenda, talvez não dê para vocês verem muito bem, né, mas umas estruturas aqui meio cor de vinho, né, com aspecto gelatinoso, né, e aqui são anêmonas do mar. Elas estão assim com esse formato porque elas estão fora da água, né, ficaram aqui aderidas às rochas, a maré baixou, elas ficaram fora da água e aí se fecharam, que seria uma estratégia para não perder muita água para o ambiente. Então quando a maré voltar a subir aqui, elas aí vão abrir, né, o corpo, colocar os tentáculos para fora, para poder se alimentar e realizar as trocas gasosas e ter o seu metabolismo normal. E aí durante a maré baixa elas têm esse comportamento de ficarem assim, meio fechadinhas. Acho que agora que o sol bateu vai dar para vocês verem melhor, né, um pouco do padrão da coloração que elas têm. Tem assim um vermelho meio brilhante. E aí quando a maré sobe, elas aí vão ter mais uma cara de anêmona do mar do que nesse momento aqui agora, que a maré está vazia, elas estão fora da água. Aqui a gente tem agora uma outra espécie de anêmona do mar. Então reparem, ao contrário daquelas cor de vinho que a gente viu fora da água, que estavam todas contraídas,
Essa que está dentro da água, né, está aqui numa pocinha de maré, ela está aqui aberta, né, com os tentáculos para fora. Então nesse momento aqui ela está respirando, está se alimentando, né, capturando pequenas partículas, né, do plâncton que está na água. Agora eu vou passar o dedinho aqui nela, então ela é uma espécie de quinidário que ela pra gente não é urticante, tá? Então não tem risco da gente tocar e se acidentar. Mas só para vocês verem a reação que ela tem de se retrair. Viram? Então ela se retraiu, se enterrou na areia, né, que é uma estratégia que ela tem, né, com outros animais que ficam nesse tipo de ambiente, né, de se enterrar para se esconder, né, dos seus prováveis predadores. Bem que a gente olhando agora, nem parece que tem animal nenhum aí, né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a todas e a todos, né, que assistiram o nosso vídeo. Para aqueles que conhecem, né, terem relembrado e reencontrado os animais de nossas praias. Para aqueles e aquelas que moram em outros estados e que vêm pouco às praias, ou até, por que não, né, algumas pessoas que ainda não conhecem as praias fisicamente, né, só conhecem por televisão, por cinema, por internet. Então eu espero ter proporcionado uma oportunidade, né, de todo mundo conhecer, né, um pouquinho, né, dos animais mais comuns que ocorrem, né, nas praias rochosas de Salvador, né, do litoral nordestino, né, e vamos torcer para que a pandemia se encerre com a maior brevidade possível, que a gente possa retornar às nossas praias, não só a trabalho, mas também a lazer, e com a nova consciência. Então, com base em toda a diversidade, né, de animais que a gente viu, né, aqui nesse vídeo, então vocês, quando vierem, né, para as praias, né, no mundo pós-pandemia, então fiquem mais atentos a, sempre que possível, utilizar protetores solares biodegradáveis, não jogar resíduos sólidos nas praias, né, sejam eles copos plásticos, sacos plásticos, latas metálicas, palitinho de picolé ou de queijo coalho e até material biodegradável, gente. Vamos procurar ter a cultura de não estar jogando isso aí fora com o argumento de que é biodegradável, que o peixe vai comer. Então não é bem assim. Então a gente sempre educa com exemplo. Então se eu estiver jogando uma casca de banana, um resto de maçã, um resto de qualquer tipo de comida na praia, outras pessoas vão ver, vão achar que é natural, vão jogar também, e isso aí só vai contribuir para a poluição das nossas praias e para impactar toda a vida, não só animal, mas também vegetal, né, que existe desse ambiente tão bonito que é o mar. Então vamos voltar dessa pandemia, né, com um novo olhar para o meio ambiente, com um novo olhar para os seres vivos, né, e dentro dos nossos conhecimentos e da nossa educação, né, procurar contribuir, né, para deixar o mar vivo, como a gente viu aqui nesses poucos minutos de vídeo. Então um grande abraço a todas e a todos e até breve presencialmente, com fé em todas as forças do universo, independente da crença de cada um. Valeu, um grande abraço e um grande beijo. Tchau, tchau.